Olá, tudo bem com meu povo e minha pova da turma 401 do Centro Educacional Adonai Malé? Vamos para mais uma aulinha de ciências? Mais um conteúdo? Então vamos lá. Página 116. As plantas e o meio ambiente. A relação das plantas com o meio ambiente e com outros seres vivos é muito restrita, em virtude deles não possuírem os sentidos presentes nos animais. É restrita, quer dizer, não tem muito contato. Por quê? Porque as plantas não têm os sentidos que os animais têm, né? Olfato, audição, paladar, essas coisas as plantas não têm. Então é muito difícil, né? É muito complicado para ver uma interação entre eles. Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudanças na luminosidade do ambiente. Identificam o sentido vertical, procuram a água, algumas espécies são sensíveis ao toque, outras conseguem mover suas folhas. Vamos explicar isso melhor. Algumas plantas seguem a direção da luz. Se você colocar uma plantinha dentro de uma caixa e fechar essa plantinha, ela vai morrer. Por quê? Porque ela precisa da luz. Identifica um sentido vertical. A plantinha não cresce para o lado, ela não cresce deitada, ela sobe. Ela tem esse sentido de crescer verticalmente, entendeu? Algumas são sensíveis ao toque. Tem uma plantinha chamada espirradeira, por exemplo, que quando a gente encosta nela, ela é dormideira, o nome. A tia chamava de dormideira. Ela dorme, quando a gente encosta nela, as folhinhas dela todas fecham, como se ela fosse dormir. É muito interessante. Então, elas também são sensíveis ao toque. A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo. Por causa dele, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta analisar como uma planta cresce num ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela se vira buscando o local onde a luz penetra no ambiente. Por exemplo, se você coloca uma plantinha num lugar fechado, próximo a uma janela, ela vai ficando tortinha, buscando a luz da janela. A tia plantou umas suculentas e a suculenta da tia ficou torta. Por quê? Porque como estava dentro de casa, ela ficou buscando a luz da janela. Ela ficou toda tortinha, coitadinha, porque ela ficou procurando a luz. Além disso, a maioria das plantas expande suas folhas e flores durante o dia, por causa da luz solar, e contrai essas partes durante a noite. Outro exemplo interessante é a espécie girassol, que segue o sol, daí a razão do seu nome. Não é que ele segue o sol e sai andando, não é isso, gente. É que ele vira para a luz do sol. Ele está sempre virado para a luz do sol. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical porque, se enterrarmos uma planta com a raiz no sentido horizontal, ela volta a adotar a posição vertical para o crescimento. Você pode enterrar ela deitada dentro da terra, mas quando ela crescer, ela vai crescer verticalmente, entendeu? A planta também consegue procurar água, direcionando a sua raiz aos locais onde há mais água. É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis ao toque, já que ao tocá-las, algumas chegam a se fechar. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a Dioneia, espécie carnívora que captura insetos fechando a folha de forma semelhante a uma jaula. Quando o animalzinho pousa na folha, ela fecha a folha. Ela é sensível ao toque. Não é que ela sabe que o mosquitinho está lá, que é um mosquitinho. Não, não é nada disso. É porque é sensível ao toque. Quando encosta nela, a folha fecha. Embora esses acontecimentos possam ser percebidos, as plantas, se comparadas com os animais, estabelecem relações muito menos diversas entre elas, com o ambiente e com outros seres vivos. Por quê? Porque os animais interagem com as pessoas, as plantas não. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência, na qual um depende do outro para sobreviver.
Algumas plantas servem de alimentos para os animais e os animais, por sua vez, polinizam as plantas. O que é polinizam, tia? Vamos ver. Juntam com o vento e a água, alguns animais são polinizadores. São eles que levam o pólen, que é um agente masculino da fecundação, para o gineceu da outra planta, a parte feminina da planta. Daí se dá a fecundação e o fruto aparece. Isso quer dizer o quê? Que os animais, eles podem levar aonde? Grudadinhos no seu pelo. Alguns animais pegam uma folhinha, essa folhinha está com pólen, leva para outro lugar, entendeu? Faz esse encontro do órgão masculino de fecundação com o feminino. E aí o fruto aparece. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais das quais nós humanos e os animais herbívoros, que se alimentam de vegetais, dependemos em várias situações. Por isso é muito importante utilizá-las da maneira adequada. Como? Na alimentação, com as frutas, os legumes, os cereais, as verduras, na indústria, para fazer perfumes, bebidas, sucos, chás, látex, móveis, shampoos, e medicamentos, para fazer remédios, chás com plantas medicinais, no artesanato, para fazer jarros, bijuterias, esculturas, redes, chapéus, cestos. Isso tudo são utilidades das plantas. São como as plantas podem ser usadas, de diferentes maneiras, na alimentação, na indústria, para fazer remédios, medicamentos, artesanato, tá certo? A natureza fornece grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano. Embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins, apresentam caráter tóxico. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos que prejudicam a saúde ou a vitalidade, ou ainda a degeneração física ou mental, são classificadas como tóxicas. Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento da sua natureza química. Por quê? Porque elas são venenosas. Algumas vezes as pessoas têm o hábito de colocar plantas dentro de casa para enfeitar. Essas plantas colocadas em casa, às vezes pode acontecer um acidente, um bebezinho pegar uma folhinha, um animalzinho filhote comer uma folhinha, e isso pode prejudicar a saúde deles. Se ingeridas, uma planta venenosa, ela pode causar danos muito sérios aos animais e às pessoas. Observe a seguir uma lista de algumas plantas tóxicas. São plantas venenosas. Olho de cabra, saia branca, urtiga, espirradeira, comigo ninguém pode, aveloz, arnica, mamona e arruda. Quando a tia era criança, uma vez, a tia pensou que o tronquinho do Comigo Ninguém Pode era cana, porque onde a tia morava tinha cana, então a gente costumava chupar cana. E aí eu era pequenininha, eu pensei que o talinho, esse tronquinho do Comigo Ninguém Pode, era uma cana. E aí eu peguei e mordi aquilo, E até engoli o caldinho daquilo. A minha boca ficou queimando muito, a tia não conseguia fechar a boca, inchou, ficou babando, ficou praticamente veneno mesmo, que eu ingeri, um pouco de veneno. A sorte é que eu não continuei, porque queimou muito, eu soltei. Mas foi bem preocupante a situação. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem tem criança pequenininha em casa, com alguns tipos de plantas que podem causar acidentes graves. Plantas em extinção. Muitas plantas se encontram em extinção. Por esse motivo, existem as reservas florestais, que impedem a ação danosa do homem. Nas reservas florestais, as plantas são protegidas. A ação do homem ali para destruir é proibida.
A devastação das matas é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque devasta, sai destruindo tudo, provoca o desmatamento. E isso provoca o desequilíbrio ecológico. Veja abaixo algumas espécies ameaçadas de extinção. O pau-brasil, né, que já começou lá no descobrimento, em 1500, né, já começou a destruir o pau-brasil. Sorriso de Maria, que é essa florzinha rosa. A palmeira, o pinheiro do Paraná e o rabo de galo. Devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos outros seres vivos. Então, aqui vocês puderam perceber nesse capítulo a importância das plantas, né? Os cuidados que devemos ter com as plantas. Certo? Então, agora vocês vão fazer os exercícios referentes a esse capítulo, tá certo? Um grande beijo para vocês e fiquem na paz!